Olá, aqui no Câmara Livre, toda semana a gente troca experiências e trajetórias de vida. E a nossa missão pública é de contribuir com o mundo ao seu redor a partir das nossas histórias e nossas reflexões. Afinal, o mundo está presente na nossa frente todo dia. Patrícia Maria Silva Sonveso, filho da dona Sueli, o seu Luiz, pai do Vitor e do Arthur. Sim. A sua família é de Araraquara. Araraquara é uma cidade de porte médio, embora você já não esteja há um tempo lá, seja radicada aqui, muito parecida do ponto de vista do tamanho, de população, de todos os indicadores que jornalistas gostam de ficar mexendo lá. Como tem familiares ainda, de perguntar se tem alguma coisa parecida ou é só o tamanho. Araraquara é muito diferente da gente. Não, sob o meu ponto de vista, Araraquara é uma cidade diferente de Bauru, é uma cidade menor e é uma cidade, me parece assim, mais idosa. Eu acredito que é uma cidade mais velha, digamos assim, né? Não sei a idade da cidade, mas assim, me parece que Bauru é um polo mais desenvolvido, Araraquara, quando eu vou para lá, não vou com muita frequência, mas é bem interiorzão mesmo, assim, Entendi. sabe? Me passa essa sensação. Parece que é uma cidade mais calma, mais pacata e... Qual a tua memória afetiva de infância? Sempre pego o período da primeira infância, às vezes para alguns é algo, um fato, um nome que aconteceu lá com 8, 9 anos, uma lembrança, né? E às vezes é lá com 12, 13, saindo da assim, Nelson, eu vivi as fases da minha vida muito intensamente. Eu era uma criança muito enérgica, né? Então eu tenho recordações assim muito boas da minha infância. Sempre que eu penso da minha infância, meus pais de classe média, né? A gente não tinha luxo, não tinha... Mas assim, com muito afeto, com muitos cuidados. Eu sempre tive muitos amigos. Eu estudei num colégio muito bom, né? Então, e minha mãe sempre muito regrada, disciplinada, muito cuidadosa, com questão de alimentação, com questão de roupa, sabe? Então, a minha infância foi bem tranquila porque eu fui muito cuidada, eu e meus irmãos, a sensação que eu tenho hoje de adulta, né? Então, eu tenho memórias, assim, de muita brincadeira na rua, muitos amigos, sem preocupação, sem ansiedade, né, do que eu vejo nas crianças de hoje, né. Nossa, eu curti demais, foi bom demais. E que relação a mãe e a psicóloga têm sobre essa visão nesse mundo contemporâneo vivido pelo Vitor e pelo Arthur? Talvez muito mais recluso, no sentido físico, geográfico, Sim, do que você teve. Hoje eu vejo que é uma infância, uma adolescência um pouco mais monitorada, mais pautada numa preocupação. Hoje nós não podemos mais deixar, a gente até gostaria, né? Mas existe uma preocupação, um perigo muito mais escancarado. Eu acredito que o perigo sempre existiu, mas até com as redes sociais, a internet, o negócio expandiu, né? Parece que descortinou muitas coisas, né? Mas ainda assim eu até fazia comparações. Porque, nossa, quando eu era criança eu era mais feliz, e meu mais velho, não, mãe, mas nós também somos felizes, né? Então eu vejo que, sim, a maneira deles, que a visão de mundo que eles têm hoje é muito diferente da nossa. Então, eu não acho que a gente deva ficar fazendo comparações. Acho que a gente tem que proporcionar o melhor possível e mostrar que existem mundos diferentes, que não seja o quarto, o videogame, o computador ou o celular, né? Mas é a realidade deles, Nelson. Isso é inegável. E aí construir afetos e memórias afetivas em cima da realidade deles hoje. Isso que eu ia comentar. Apesar do mundo tecnológico, já conversado com a mãe, com a psicóloga, ao mesmo tempo pensando em quem está nos acompanhando para contribuir, que visão você tem sobre essa angústia que os pais vivem de um mundo estar descortinado do ponto de vista de acesso a informações para o bem e para o mal, e saber que é impossível ter controle sobre esses conteúdos, né? De alguma forma
a tecnologia disponibiliza acessos a coisas que, eventualmente, se fosse um livro ou algum outro elemento, você certamente não permitiria. Eu acredito assim, não dá para proibir, não dá, é uma realidade que não dá para o pai e a mãe fingir que não existe. Meu filho não vai ter celular, meu filho... É difícil o controle, mas não é impossível. É possível o monitoramento, até porque esses aparelhos eletrônicos, eles entram na família sem permissão e permanecem. E não só para as crianças ou adolescentes, os pais também. Eu me incluo nisso. Não adianta eu olhar para o meu filho, você fica no celular. A gente trabalha pelo celular, a gente fica conectado 24 horas se deixar, né? Sim. Então, um fator assim que do meu ponto de vista é primordial é a comunicação. É tentar sempre persistir no diálogo. A partir do momento que perde o diálogo, as refeições, né? O passeio em família, a viagem, porque a tendência é eles ficarem no celular, né? Então... Aí tem essa questão da orientação e tem uma outra palavrinha-chave que você colocou no comentário anterior para a gente pontuar ela. De que forma os pais, apesar da tecnologia e da convivência natural com esse universo, os pais e os filhos, devem tentar se atentar sobre essas relações muito mais próximas? Eu falo do afeto em si. Sim, sim. Eu acho que assim, se a gente quer uma mudança na família, uma mudança de padrão, uma mudança de comportamento, uma melhoria, a mudança tem que partir de nós, né? Quando a gente fala os pais, eles são os adultos da casa, eles são os adultos da relação. Então, a criança, ela acaba sendo meio que produto. Existe a personalidade dela, mas ela é produto do meio, né? Então, a primeira forma de vigiar são os próprios pais, essa autovigilância. O quanto eu estou com o celular na mão, qual é a atenção que eu estou dando, porque é bem fácil olhar para o outro e cobrar. Mas aí, como estão os seus hábitos? Porque a criança, isso é fato, eles aprendem muito mais observando do que ouvindo. Por referência. Exatamente. Então, como que estão os comportamentos dos pais? Porque acaba sendo uma criança superativa de 5, 6 anos. É um alívio deixar um aparelho na mão dela que ela fica 2, 3 horas num joguinho. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Observar primeiro seus próprios comportamentos e, de novo, a comunicação. E do meu ponto de vista, assim, combinado não é caro. Fazer uns combinados dentro da família. O ser humano vai criando os seus hábitos ao longo do tempo, de acordo com as gerações, e esses hábitos vão, algum tempo depois, servindo de experiência para a ciência, no caso a psicologia, que é a tua área, e estudando eventuais observações, ajustes ou ponderações. Eu faço essa referência, que a gente está falando de tecnologia, para observar um dado, por exemplo, que a psicologia já tem apontado entre alguns autores, de que esse homem, aspas, moderno dessa geração tecnológica e não analógica, que foi a nossa formação base, ele tem uma quantidade de informações, isso serve para adulto também, muitas vezes de forma exponencial maior do que a nossa própria infância. E que isso gera uma série de possibilidades, não sei se o nome certo é transtornos ou de problemas lá na frente. Exatamente. O que você considera sobre isso? É tão interessante porque o nosso cérebro, ele está projetado, eu acredito que estamos constantemente em evolução, mas a internet, as redes sociais, essa vida virtual, ela traz consequências, né? Porque quando a gente está conversando frente a frente, o nosso cérebro está fazendo uma leitura, né, dos comportamentos, de como a pessoa está, dos olhares, de como, né, o visual. O corpo fala, né? Então, o cérebro ele vai tendo indícios de que aquela conversa está legal ou não está, o que eu devo falar, o que eu não devo. Numa conversa, por exemplo, pelo celular, WhatsApp, virtual, ele não tem esse filtro. Por isso que geram tantos conflitos, né? Porque fica... Você você compreende aquela frase sob o seu ponto de vista. Às vezes não foi o que a outra pessoa quis dizer, né? Então, por isso que... E aí gera-se mesmo, são transtornos mesmo, por exemplo, de ansiedade, né? Você vê que a pessoa visualiza a sua mensagem e não responde, aquilo já gera uma demanda, mas por que não respondeu? Será que ela não vai responder? Né? Então,
é uma coisa assim muito desnecessária e que a gente precisa exercitar a paciência, entender que, poxa, não é porque visualizou, tem que obrigatoriamente, calma, as coisas vão acontecer. Numa conversa, a gente tem esse time, um fala, o outro pensa um pouquinho, responde. Então, mas é muito acelerado, né, a questão dessas relações virtuais. E as pessoas confundem um pouco e isso gera consequências porque vai somando, vai somatizando todas essas dificuldades, essas necessidades de responder imediatamente, de saber imediatamente, e traz consequências sim. Assim. Você me contava que você fez química no aproveitamento do colégio, da orientação, certamente dos pais à época, para já ter uma formação técnica e que chegou a experimentar, aí naquela fase do primeiro aprendizado, um convívio com a química. Depois, a psicologia brotou naturalmente em você. Você consegue responder hoje por que psicologia? Porque lá com 17, 19, 18 anos era muito mais difícil para muitos. Assim, comigo foi bem interessante porque eu, obviamente, de adolescente, eu não sabia o que eu queria. Eu quero área de humanas. Não foi assim que funcionou. Eu só sabia o que eu não queria, que era exatas. Então, eu tive sempre muita dificuldade com matemática, física. Tinha área de exclusão já definida. Eu ia super bem, assim, em química, tal. Gostava até de história, tal. Mas, assim, matemática, área de exatas, para mim, era muito difícil. Então, eu sabia o que eu não queria, né? Então, já existia um filtro. E aí, eu tive uma aula, primeira semana, no primeiro ano do ensino médio, que antes era primeiro colegial. Eu estudei no Colégio La Salle e eu tive aula de psicologia, né? Tinha lá na grade e tal, e eu achei, nossa, que interessante, psicologia. Eu fiquei muito interessada. E eu lembro, assim, a professora entrou e ela falou sobre Freud, né? E eu fiquei, assim, apaixonada, Nelson, assim. Quando terminou a aula, eu pensei, é psicóloga que eu quero ser quando eu crescer, sabe? Eu não tive nenhuma dúvida, não me via em outra área, embora eu tenha feito... Eu finalizei, né, até o 4º ano de Química, trabalhei em indústria multinacional, inclusive, mas, assim, aí eu entrei na faculdade... já com uma meta que era de psicologia. Fico me pensando sobre a relação da psicologia clínica de um dos pontos de vista sobre a terapia cognitivo-comportamental. Porque fico pensando do ponto de vista do profissional para o lado de cá, invertendo a tentativa de lógica aqui de se colocar no lugar do outro. Sim. E se colocar no lugar do outro a partir de um horizonte gigantesco de histórias, tentando compreender e não fazer aquilo como se fosse uma receita pronta a cada indivíduo que aparece na sua frente. É bem complexo, é desafiador a psicologia. Para quem... Eu acho uma ciência, obviamente, linda. Eu sou apaixonada pela psicologia. Quanto mais, eu tenho 14 anos de profissão. Quanto mais eu estudo, mais eu acho surpreendente. Mas é muito desafiadora justamente por conta da demanda. E a gente vê, há mais de uma década atuando em clínica, o quanto o perfil, a queixa foi mudando. É muito interessante mesmo. E por isso que tem que estudar muito, infinitos cursos, infinitas leituras, né? Assim, é uma busca constante, porque o ser humano é uma caixinha de surpresa. Não tem, sabe, não tem padrão, não existe padrão, regra. Vou apresentar uma coisa bastante básica, que leiga, inclusive, para fazer esse exercício meu de mediador. Quando falava da discussão bem simplista e equivocada até da psicologia, eu já ouvia de muitas pessoas algumas coisas do gênero assim... Bom, mas eu não quero transformar o encontro com essa profissional num confessionário, porque senão eu só conto a minha vida para alguém como se fosse um desabafo. Esse universo de compreensão, lógico, eu estou desvirtuando o elo dele aqui exatamente para comentar sobre o que eu falei antes, que é esse mergulho interior na compreensão do que está dentro do outro e não dentro de si. Isso, e aí é bem sério e por isso que é indicado que nós temos que fazer terapia, né? Assim, de tempos em tempos, isso é saudável, isso é necessário, né? Chegamos assim em casa muitas vezes esgotados, né? É o tipo de profissão que ninguém senta na nossa frente para falar coisa boa ou para, né? É lógico que durante o processo, graças a Deus, a gente vai percebendo a evolução e a pessoa vai, né,
reagindo, mas existe a nossa demanda, né? Existe, é o que você falou, nós temos muitas personas, né? Então, eu saio de lá, eu tenho que chegar em casa, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, é cansativo, é bem desgastante. Algumas pessoas, a própria energia da pessoa nos deixa bem consumidos, né? Por conta da demanda dela e tudo mais. Então, é importante que quem cuida precisa se cuidar, muito, muito, sempre. Já comentei com educadores aqui, por força desse bate-papo, que eu não consigo enxergar, no meu universo leigo do jornalismo, como o sistema educacional brasileiro, com um país com graves problemas sociais que interferem traumas em produção de violência em larga escala. Você tem experiências aqui que a gente vai pontuar algumas depois. Como o ciclo da educação brasileira não tem um profissional de psicologia como porta de entrada desse encaminhamento para as outras áreas de assistência social, enfim. É bem triste, eu acho que... Bom, para mim, assim, o país ele vai melhorar e evoluir a partir da educação. Não existe outro caminho, né? É a fonte de tudo. E eu acredito, assim, que teria que ter mesmo a disciplina de inteligência emocional, por exemplo. Controle emocional, qualquer coisa referente, desde os pequenininhos, né? Então, pelo menos uma vez por semana, então uma sala de crianças menores, vamos sentar, o que brigou, por que você pegou o estojo do amiguinho, o que aconteceu na hora do lanche, você pode dividir o seu lanche, né? Então, sabe, como que é em casa, você tem irmãos, como são seus pais, então... A criança, nós não somos educados emocionalmente, Nelson, pelo contrário, aquela história, menino não chora, engole o choro, sabe? E eu vejo que os homens ainda, é uma pressão muito maior de esconder as emoções, de esconder os afetos, parece que é sinal de fraqueza, né? Então, cria-se uma pressão, é como se fosse uma panelinha de pressão. Se o que diferencia o ser humano, hoje a gente até fica na dúvida, né, de coisas que a gente vê por aí, né, dos animais, mas o que diferencia são as emoções, os afetos, então por que não externalizar? Qual o problema? Poxa, estou chateado. E o que eu vejo muito em consultório, pessoas, adultos mesmo, hoje eu atendo só adulto, né, não sabem nomear as emoções, não sabe se o que sente é raiva, se o que sente é mágoa, se é tristeza, parece que hoje a gente não pode mais ficar triste, que já está depressivo, não é assim. Depressão é uma doença, um transtorno muito sério, inclusive, né? Então, as pessoas se nomeiam. Eu sou depressiva, eu sou ansiosa. Calma, precisa ver direitinho. Você está se dando de presente uma doença, né? Então, de fato, se começasse dos pequenos, se possivelmente na escola, em casa, a gente sabe da estrutura, a realidade é bem cruel, assim, mas pelo menos eles teriam um acesso, pelo menos, né, um lugar para ter uma janelinha ali aberta, uma frestinha aberta de luz. Além dessa questão da formação na primeira infância, a capacidade de desenvolvimento da criança até os 6, 7 anos, segundo a ciência, então, a hora que você comentou, me veio uma outra observação, uma ideia de observatório, de supervisão de um profissional dentro de um ciclo escolar, porque os professores estão dentro da sala de aula, e a gente entrevistou vários aqui, é muito comum, infelizmente, falar, puxa, a tal menina ou tal menino não se desenvolve porque visivelmente tem indicadores de que foram violentados, tem violência em casa, de toda a natureza. E às vezes contam, né? E reagem, porque ali acaba sendo desaguadouro. E aí eu não consigo entender de novo como o sistema educacional não tem um profissional para falar, bom, vamos observar mesmo que seja para encaminhar. Seria fantástico e ter parceria, né, com os professores, porque o psicólogo escolar, ele não pode atuar como clínico, ele é psicólogo escolar, né, ele tem os contatos com os pais, né, a criança ali, é meio que... É importantíssimo, né? Mas a atuação é diferente. Mas é isso, fazer as parcerias com as clínicas, com os profissionais da área clínica, né? Ter esse contato. Atender criança envolve bastante coisa. Eu já atendi, né? Por algum tempo. Então, envolve escola, envolve os pais. Mas é que nós, enquanto profissionais clínicos, a gente se sente muito
solitário, porque é como se fosse um profissional aleatório X, chega num colégio, geralmente colégio particular, né? Chega num colégio e olha, mas aqui ele apresenta tal e tal característica, que é muito diferente do que acontece em casa, por exemplo. A criança, a escola é um dos primeiros caminhos onde a criança começa a externalizar comportamentos de que tem algo, entre aspas, errado, né, acontecendo. Patrícia, fazer um outro recorte aqui de uma área onde você tem se dedicado nos últimos anos. A gente leu isso no livro Mulheres que Fazem Acontecer. Visivelmente você é apaixonada pela psicologia, que é a junção multidisciplinar em torno de um tema que a gente vai dedicar um pouquinho de tempo a ele. A ideia de emagrecimento do ponto de vista mental, ele pode não estar ligado a um fator metabólico, físico, ou pode estar ligado. Existe a ideia da mente gorda, daquele que pensa com a cabeça de gordo e por isso não consegue ter controle de peso? Quando a gente entra nessa área do emagrecimento, da psicologia do emagrecimento, é bem complexa, há necessidade mesmo de um trabalho multidisciplinar envolvendo vários profissionais. E a mente é a fonte de tudo, né? O estômago é o órgão que recebe o alimento, importantíssimo, obviamente, mas assim, é nossa cabeça, com tudo que a gente viveu, com todas as experiências, educação, estilo de personalidade também, visão de mundo. Então, a interferência é assim, total, né? E precisa ser tratado com muito carinho. As pessoas precisam entender que a questão da obesidade, do sobrepeso, enfim, não é uma questão só de estou comendo certo ou estou comendo errado. Eu estou ou não estou indo à academia, né? Envolve muitas coisas e todas as nossas questões emocionais, psicológicas, a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente se relaciona com a comida. O cérebro trabalha com um sistema de recompensa. Então, se eu entendo que eu tive um dia cansativo e que eu mereço um pedaço de doce, não para eu curtir aquela fatia de doce, mas por merecimento, aquilo gera um padrão. E toda vez que eu tiver de fato um dia difícil, ou uma discussão, ou uma dificuldade no relacionamento, ou um problema financeiro, é o padrãozão que ele vai te jogar para aquilo. Então, isso é ruim, né? É um hábito ruim. Se o padrão é formado a partir de questões intergeracionais, por exemplo, ou eles criam uma base de dados mental aqui, para o que a psicologia chama de distorções depois, eu posso acessar essas informações de forma inconsciente ou sem saber para reproduzir um hábito aqui do lado de cá? Sim, de forma inconsciente, muitas vezes, mas assim, também de uma forma que é aquela história, às vezes a pessoa ela se convence daquilo, é um caminho mais fácil, porque nem todo mundo tem esse preparo de mexer com as dores, né? Porque envolve, muitas vezes, cutucar feridas e cutucar situações pelas quais essa pessoa passou e ela sabe que ela passou. Então, é meio que, talvez sejam atalhos mais fáceis, né? Mas que acabam trazendo muito sofrimento, de qualquer jeito, né? Eu penso assim, não existe a pessoa que gosta de sofrer, existe a pessoa que não entende a fonte do sofrimento, porque muitas vezes é inconsciente. E como acessar o inconsciente? Psicoterapia, né? Não tem outra forma. Hoje nós temos assim muitas técnicas interessantes, muitas terapias holísticas, sabe? Mas para acessar mesmo e para trabalhar questões traumáticas, questões ou de infância ou de crenças muito limitantes, tem que contatar um profissional da área da psicologia mesmo, né? Quando você estava falando, me veio aqui à memória um livro de uma psicóloga chamada Renate Joste de Moraes. Tem 2 grandes livros, um chamado As Chaves do Inconsciente, e ela fala de um histórico de pacientes, da chamada abordagem direta do inconsciente. Uma das questões era identificar padrões de comportamento adultos com obesidade, por exemplo, mas ancorados lá em, aspas, não sei se a expressão está correta, em traumas ou situações que foram vividas e que estão sendo apropriadas aqui como distorção. Sim.
Inclusive, é bem alto o índice de pessoas assim com obesidade grau 2, grau 3, que a gente considera uma obesidade mórbida já, com passados de abuso mesmo, né? Abuso sexual. Então, isso é por uma questão, poxa, eu não posso mostrar meu corpo, né? Então, eu meio que ataco o meu corpo através do alimento, a pessoa acaba se deformando, né, dessa forma, assim como em outros transtornos alimentares, como anorexia e bulimia, né? Sim. Lógico que não é uma regra, não que todas as pessoas obesas passaram por uma situação dessa, mas é muito comum, assim, né? Algum tipo de violência que a pessoa não conseguiu lidar, e aí o corpo, ele vem como uma forma de recusa, né? Somatizou, né, no corpo. E aí ela, é o que você falou, cria estratégias, processos mentais ali para reforçar certas crenças, né? A gente está falando de alguma forma também que o ser humano tem dificuldade de conviver com o sofrimento? Embora a dor e sofrer faça parte da vida. E o sofrimento, ele é tão necessário, Nelson, porque se eu não experiencio o que é um momento de sofrimento, eu não valorizo um momento de felicidade. Então, é como se fosse, a gente vive uma cultura da felicidade, da alegria. As redes sociais são uma prova viva disso. Ai, fulano está na praia, ciclano está numa altas festas, né? Como se a vida fosse aquilo, mas tudo bem. A gente tem que filtrar e tomar muito cuidado com tudo isso. A vida não acontece numa tela de celular, né? E o tanto de outras coisas que aconteceu na vida, né? Mas sim, as pessoas parecem que têm medo do sofrimento. Mas por quê? Por falta dessa inteligência emocional, de saber lidar. Tudo bem uma pessoa acordar certo dia, vamos supor, uma segunda-feira chuvosa, né? E falar assim, hoje eu não estou muito legal. E tudo bem, se ela entender, porque no fundo a gente sabe, a gente acaba sabendo a causa. Pode ser por uma disposição física, pode ser por uma discussão que aconteceu um dia anterior, enfim. Mas se ela aceitar aquilo para ela, e às vezes até sinalizar no trabalho, as relações elas ficam um pouco complicadas pela falta de comunicação. Olha, hoje eu não estou muito legal, mas está tudo bem. Não, estou bem, eu só não estou muito afim de conversa, vou ficar mais... Tudo bem? Tudo bem, né? É que aí a gente quer... Parece, eu falo, as carinhas dos emotions, né? Você fica colocando carinhas que não é o que você... Mas por quê? Porque parece que se você chegar um pouco triste, você está bem? Você está com depressão? Nossa, o que aconteceu, né? Não, ok, todo mundo passa por isso e não tem problema nenhum. O sofrimento, ele é muito válido, ele é bem importante, mas a gente tem que saber entrar, identificar e sair, né? Aí passou, então depois entra num padrão diagnóstico. Passou de 15 dias com uma tristeza significativa, procurar um psiquiatra por uma avaliação, na questão da própria depressão, né? Então, não é um sofrimento, ele é válido, ele é necessário. Eu acho que as pessoas têm medo. Na ideia de prioridade, escolhas da vida, lógico, e condição de fazer isso, nas dificuldades que cada um tem em relação às suas obrigações, os seus vencimentos no dia a dia, aquilo que ele consegue priorizar, às vezes ele gosta de algo que naquele instante, por uma circunstância, ele sequer tem acesso. Estou falando também daqueles que não têm condição nenhuma de desemprego, mas se você for pensar num plano ideal, por causa do teu trabalho multidisciplinar, se eu conseguir ter uma orientação que envolva a questão de atividade física, atividade psicológica, eu consigo aqui navegar num outro tripé de comportamento que eu vou conseguir encaminhar minhas coisas no dia a dia. Agora, pegando um desses temas, como você coloca essa procura de serviços em relação ao padrão que a gente tem, se é equivocado ou não, de beleza e vaidade? É bem... Tanto que nos grupos de emagrecimento, tem pessoas com pesos, né? Porque é aquela história... existem uma imagem distorcida, uma imagem corporal distorcida. Às vezes pessoas que nem entram de repente numa obesidade, mas estão lá no IMC, num sobrepeso, por exemplo, mas ela se enxerga muito maior do que ela está, né? E o contrário também, né? Mas é muito cruel ainda, eu vejo assim, especialmente, né, as mulheres que
é 90% do meu público, né? Tentando desesperadamente se encaixar num padrão, desconsiderando, poxa, o próprio corpo, a própria capacidade do seu corpo, de saúde, de estrutura corporal, né? É bem cruel e é muito desgastante, aumenta a ansiedade, né? Pode surgir uma depressão no meio do caminho, porque é um padrão muito subjetivo, um padrão falando que essa cobrança, existe. essa pressão pode desencadear gatilhos aí? Pode, e outra natureza que às vezes a pessoa nem sabe. Sim, e aí ela precisa tomar consciência, porque o que eu trabalho muito, como eu sou psicóloga cognitivo-comportamental, a gente toma muito conta e faz a pessoa se dar conta, digamos assim, dos pensamentos dela. Vamos vigiar, vamos observar o seu padrão de pensamento. É um padrão de pensamento mais positivo, é mais negativo, né? Como que é a oscilação do seu humor durante o dia, durante a semana, a gente vai trabalhando com gráficos e vai avaliando. A pessoa ela precisa visualizar a melhora dela, isso é bem interessante. Mas ela precisa entender que é um padrão estabelecido por ela. A mídia força, mas ela pode ressignificar aquilo na vida dela, não esquecendo da saúde. A mídia força ou as pessoas também? Porque tem um padrão de relação de consumo, tem um outro vetor do lado de lá, sem demonizar um e também inocentar o outro. É que nós, enquanto seres humanos, nós queremos nos sentir assim pertencentes a algo, né? É muito difícil. A gente vê, por exemplo, as histórias de bullying. Nas anamneses que eu faço, muito constantemente aparece queixa de bullying. Né? Então, eu fui uma criança gordinha, eu sofri muito, eu tinha que ser a mais legal da turma para ser aceita, né? Então, isso é bem comum, isso deixa marcas assim, né, de eu nunca vou conseguir, sabe? É bem difícil mesmo. E é lógico, é como se fosse a modinha mesmo, né? As pessoas, elas querem ir onde... Até porque, às vezes, os assuntos são esses... você viu, sei lá, uma blogueira que postou, você viu não sei o quê, agora a onda é comer ovo, agora a onda é tomar café. Então, é preocupante, mas de fato o que acontece também. Por isso que a internet, que a gente comentou lá no começo, continua sendo a efervescência, acesso à informação, mas um grande vertedouro de perigos aí. As pessoas, de novo, porque colocar quem lida o filtro... com isso é habilidoso o suficiente para oferecer. Sim. E eles chegam no consultório assim, já meio que, eu sou ansioso, eu vi que eu tenho esse sintoma, então... Eu li lá, já se consultei classificando. o Google, é isso mesmo. Quando você falou do comentário dessa questão do pensamento, eu fiquei me imaginando ao longo do tempo, na terapia cognitivo-comportamental, que você vai conseguindo ter certa capacidade de desenvolver o fantástico ser humano é que ele vai apreendendo, assimilando, se reinventando, né? De fazer, se não o controle do pensamento em si, fazer a prevenção de resposta ali na hora das reações do dia a dia, mas a gente identifica, e aqui eu estou fazendo um comentário com um depoimento, por exemplo, as frações de pensamento automático negativo. Aquela reação de bate-pronto, você viu, falou, leu, observou alguma coisa, eu falei algo automático que sem fazer nenhuma leitura, sem colocar nenhum para-raio. Vira um padrão e é perigoso, por isso que precisa prestar atenção nos pensamentos. Eu estudo bastante também sobre a psicologia positiva. Psicologia positiva, ela é muito interessante porque a base dela, a gente não fica no trauma, no problema. A gente abre o leque de perspectivas e de opções e de escolhas. Ok, aconteceu esse fato, mas o que você pode fazer? O fato aconteceu. Eu posso trocar as minhas lentes e enxergar a situação de uma forma mais madura, com menos sofrimento. E dentro da psicologia positiva é bem interessante, porque coloca lá que temos o cérebro, ele trabalha no quociente positivo e no negativo. E até tem um teste que é legal, o teste de inteligência positiva, onde a pessoa ela vai mesmo no dia a dia identificando, será que o meu padrão, meu cérebro está mais no negativo ou mais no positivo? Porque é automático, até como uma autopreservação do emocional. A gente já
fazer uma leitura meio que do negativo, mas para se proteger, entre aspas. É isso que o ansioso tenta fazer o tempo todo. Controlar, né? Controlar. Então, o pensamento fica sempre no futuro. Ah, mas e se? E se eu for para a praia? E se chover? E se não sei o quê? Então, isso é muito desgastante. É um desgaste de energia muito desnecessário e aumenta a ansiedade. Então, a pessoa ela pode começar a perceber mesmo, às vezes até um caderninho. Eu trabalho muito com um caderninho, diário emocional que eu chamo. Anota quais foram os seus sentimentos do dia, o que aconteceu, mas a pessoa falou tal coisa, por que teve esse impacto todo? Por que disso? Porque, Nelson, às vezes a questão ela vem externa. Você até está bem, alguém fala algo que te magoa, mas às vezes produzimos nossos próprios pensamentos que estragam o nosso humor. Um pensamento ele tem capacidade para... O outro não fez absolutamente nada. Você faz um julgamento, uma pré-leitura daquilo baseado no quê? Nas suas crenças. Por isso que as relações se complicam. Então, vou enfatizar sobre isso. A ideia do julgamento a partir das crenças que estão dentro de cada um é algo que as pessoas deveriam começar a observar muito. E nós temos 3 crenças primárias, né, importantes, as mais assim, de estrutura, e 15 crenças secundárias. Então, assim, são muitas crenças. E, exemplo, vitimização, maximização, minimização, são muitas, né? Isso é bem difícil nas relações, é o que faz terminar relacionamentos, relações ruins com filhos, com pais, porque nem sempre é a demanda do outro, mas é a leitura que você faz, tanto sobre, para você entender nossa habilidade cognitiva, tanto sobre o que o outro fala, quanto comportamento. A pessoa faz um gesto, um olhar, né, já quer dizer muita coisa, né? Então... Quando você estava comentando com isso, eu estava vendo a questão das trajetórias no dia a dia aqui e me veio uma outra questão. A Patrícia, mãe, é mais benevolente ou mais durona que a mãe Sueli foi com a filha, Patrícia? Ah, minha mãe foi mais, assim, disciplinadora, né? Meus filhos, assim, o mais velho, ele embora esteja em plena adolescência, 17 anos, mas é bem tranquilo do ponto de vista, inclusive, comportamental. Ele tendencia bem para a área de humanas, né? Tá. E o caçula é muito mais parecido, inclusive minha mãe fala, é sua cópia, mais assim, digamos, agitado, com muita energia. Mas é muito desafiador, Nelson. Assim, por muitas e muitas vezes, a psicologia me pesou, até gerando um sentimento de culpa, né? Mas assim, ambos já fizeram terapia com outras profissionais. Se precisar, eu levo. Não, a famosa frase, ditado, santo de casa não faz milagre, é isso mesmo. E quando eu entendi, não, aqui eu sou mãe deles, né? Eles precisam de mim como mãe. As coisas dão uma boa aliviada, né? Não que não sirva e não... Claro. Lógico que ajuda até muito. Até para você viver essa belíssima experiência de ser mãe também, né? Mas é muito... Ao mesmo tempo que é muito prazeroso, mas é muito conflitante, porque a gente não consegue executar certas coisas e às vezes até se fala, nossa, agora eu deveria pontuar, interceder. Ai, mas deixa ele, né? Sabe assim? Então, claro, não tem a mãe perfeita, não tem a mãe psicóloga perfeita, não existe, né? A gente tem que entender que cada momento estamos num papel, né? Tem algum traço do seu Luiz que está presente em você, mesmo que seja de observação? Do meu pai? Muito. Assim, minha mãe sempre falou, um pouco mais assim, racional, como que eu vou explicar? A minha mãe, ela é mais assim, sentimental, mais próxima das pessoas, era aquela casa onde os meus amigos gostavam de ir, a minha casa era sempre o ponto de encontro, e ótima cozinheira, gostava de ficar na cozinha, fazia bolachinha, fazia pão, fazia, né? Minha mãe era muito agregadora, assim, e eu sou uma pessoa eu sou bem mais o perfil do meu pai,
uma pessoa bem mais racional, prática, objetiva, mas afetiva ao mesmo tempo. Eu só não sou muito de externalizar sentimentos de uma forma exacerbada. Mas o sentimento de empatia do meu pai, né, é muito visível. Já que a gente está fazendo recortes com você, que alguns bastante específicos, assim, no jogo, Tá. uma questão bem rápida. Tá. A tecnologia, então, a partir do que a gente conversou, ela é libertadora ou ela escraviza, ou pode escravizar? Não, eu acho que ela é libertadora. Ela é assim, para mim, Nelson, é como se fosse assim como um remédio. Ele pode ser remédio ou ele pode ser veneno, depende da quantidade que eu tomar, né? Então, eu acredito que a tecnologia é isso. Se a gente souber ponderar, equilibrar, eu a vejo muito mais como algo libertador, como algo fantástico, como algo de evolução, né? Mas se eu souber equilibrar, o equilíbrio. Um recorte comportamental pela alimentação primeiro. O ser humano é o que entra e sai pela boca? Eu acho que o ser humano ele é o que ele acredita ser, né? Essa história de tem pessoas que sentem, ela fala, não, mas eu tenho a mente gorda. Ela acredita nisso. Mas eu preciso do docinho após o almoço. Ela acredita nisso. Então é uma questão de hábito, é uma questão do que ela acredita, porque talvez é mais conveniente, digamos assim. Criou-se um padrão. Nós temos medo de sair da zona de conforto, isso é fato, até em busca de uma saúde, em busca de um corpo, digamos, mais saudável ou mais magro, digamos assim, né? Socialmente aceito, embora os reforçadores sejam ótimos e os resultados também, mas ainda assim, o quanto a pessoa tem dificuldade de mudar padrão, de sair da zona de conforto, de mudar atitudes, né? Um recorte pelo padrão cognitivo, então, pelo sensorial cognitivo. O ser humano é o que entra e sai da mente, o julgamento e aquilo que ele observa no dia a dia? É por isso que a gente precisa buscar constantemente o autoconhecimento, porque é como se fosse uma lente. Eu não consigo enxergar o que eu não posso, sabe? O que eu não alcanço. É mais ou menos usar óculos, né? Eu estou olhando uma placa lá, eu coloco pronto, tudo fica mais nítido. É bem isso. Nós temos filtros do nosso aprendizado, da nossa parte ética, da nossa parte moral, tudo que a gente adquiriu. E os acontecimentos e os pensamentos vão passar por esse filtro, mas à medida que a gente vai se autoconhecendo e evoluindo, nós temos essa habilidade de trocar as lentes conforme a gente precisa, conforme a necessidade. Isso é muito legal, sem perder a nossa essência. Não precisa, então quer dizer que eu vou me tornar outra pessoa? Não necessariamente. Você só vai evoluir um pouco, você só vai tirar alguns saquinhos de areia das suas costas ou devolver o que não é seu para quem é de direito. É meio que cada um no seu quadrado, né? As pessoas têm um pouco de dificuldade de se organizar internamente e organizar também as relações. Isso é bem fundamental. Patrícia, você tem pressa? Não, eu não sou uma pessoa assim ansiosa. O que eu acho assim, eu tenho momentos de preocupação porque parece a sensação é que o mundo está acelerado e que, nossa, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo. Mas intimamente eu acredito que as coisas elas têm um tempo de maturação e não adianta colocar a carroça na frente do boi, não adianta. A conta chega e a consequência e ter atitudes atropeladas não vai te levar pode te levar para um resultado, mas não de qualidade. E às vezes você tem que refazer o caminho para tentar consertar o que ficou. Então não sou uma pessoa assim, eu acredito muito no tempo. Eu uso o tempo muito assim como ele é importante, eu preciso respeitar. Muito obrigado por ter trazido um pouco dos recortes a partir do capítulo do livro Mulheres que Fazem Acontecer aqui conosco, nessa troca de experiências de vida. E se tem alguma questão que eu não deixei ou não perguntei para você falar, por favor, fique à vontade.
É uma coisa interessante dentro desse público, né, do meu trabalho, dentro desse público que eu trabalho, a questão da obesidade, eu trabalho também numa equipe multidisciplinar, né, faço laudo para cirurgia bariátrica, né, e o quanto isso vem aumentando, né, de forma assim grande mesmo. A cirurgia, ela é importantíssima, ela é uma fonte de resgate de saúde mesmo. Os índices de saúde melhoram muito, mas as pessoas precisam entender que elas precisam se cuidar. A cirurgia por si, eu acho interessante comentar porque são muitas pessoas mesmo, né, mas a cirurgia por si só, ela não é uma milagrosa, não. Então, esse cuidado, esse autoconhecimento, poxa, eu preciso me conhecer emocionalmente, eu preciso conhecer meu corpo, qual que é a minha demanda, até onde, quais são os meus limites, que eu falo para meus pacientes. Você pode não saber o que você precisa ou o que você quer exatamente, mas reconheça seus limites. A partir de então, né, para pontuar a sua vida, para regrar. Então, é interessante que as pessoas saibam disso também, né, da questão da cirurgia bariátrica. É um recurso muito legal, mas assim, ela por si só, né? Então, a obesidade é um tema extremamente complexo, cuidadoso, e as pessoas precisam entender que é complicado no sentido, quanto menos eu sei sobre mim, né, mais distante fica atingir um objetivo, uma meta. Então, é uma busca muito mais interna de equilíbrio do que uma balança, por exemplo, né? Lógico que a parte nutricional é extremamente importante, atividade física, mas a cabeça ela é o remate, né, de tudo, né? A gente precisa cuidar com muito carinho da nossa mente e do nosso equilíbrio emocional. Muito obrigado por ter vindo fazer recorte conosco. Obrigada, eu que agradeço, foi um prazer. O Câmara Livre de hoje conversou com Patrícia Maria Silva Sonveso, usando o elemento da psicologia cognitiva ou da psicologia positiva para nos ajudar aqui no nosso bate-papo. A vida é uma escolha, veja que lente você está usando. Até o nosso próximo encontro.